seja muito bem-vindo ao programa O Nordeste em Poesia da Viçosa TV. Eu sou o Gerson Adilon e a partir de agora você vai acompanhar o episódio de número 7 da nossa programação dentro dos estúdios da Viçosa TV. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar entre os amigos e os grupos, se inscrever no canal. Está começando mais um Nordeste em Poesia. Este programa ele é repleto de poesia, do começo ao fim. E nós vamos trazer para nós... Estão lembrados do poeta José de Souza Dantas, lá de Pombal da Paraíba? Assim ele disse sobre poesia. Poesia é uma forma de expressão construída para interpretar a vida e o mundo que se transforma. Independente da norma, com seu mistério inerente, por um prisma diferente, abre asas, flui e voa. A poesia só é boa quando mexe com a gente. No mesmo tom, diz, está no ar e na terra, ao dispor de qualquer classe, e quando o poeta nasce, essa porta se encerra. Qual o mineiro na serra que começa a garimpar, produzir e burilar, a joia da sua mente, a poesia é semente que nasce em qualquer lugar. E continuando, esse mês é o mês da poesia, até o dia 14, dia 21. Vamos também dizer e lembrar e referendar o nosso padroeiro São José. Dia 19 de março, dia de São José. Falar nisso, mandar até um abraço para todo o povo lá do povoado de Sabalangá, onde eu me criei, e na igreja São José. Então, vamos ter o tríduo 17, 18 e 19 do mês de março, no nosso tríduo de São José. E o poeta Daldete Bandeira, junto com José Dantas, assim, fizeram essa belíssima poesia dizendo: São José é o padroeiro do carpinteiro e operário, da Santa Igreja Católica, dos pais e missionário, da chuva e trabalhador, do lar do consertador e da justiça social, da escola e do artesão, da bondade e adoção e da família em geral. No dia de São José, o roceiro fica atento, faz suas experiências, observa o firmamento, reza para o Pai Eterno, para que mande um bom inverno para a sua plantação, que a sua agricultura traga uma safra segura com uma boa produção. O poeta José Leandro Gomes, que é uma referência do cordel, ele na verdade é quase que o pai do cordel nordestino, ele faz umas interrogações com essa poesia, O Mal e o Sofrimento, onde, já falando de São José, fazendo uma referência aqui, ele interroga, faz uns questionamentos através dessa poesia, dizendo: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E vamos ter, dando continuidade ao nosso programa, um convidado especial.
E aí, o nosso convidado especial de hoje é o poeta Murilo Melo, nascido nas terras de Junqueiro, que chega à nossa querida cidade de Viçosa, terra que também cultiva a prosa, o verso, a viola e tem uma tradição pela arte, não é? Afinal de contas, Viçosa é o berço da cultura alagoana, já foi considerada assim a Atenas de Alagoas. E aqui no Nordeste, em poesia, a palavra não fica parada, tá? Ele ganha, ela ganha asas, voa, pega as redes sociais, na voz do cantador, que vira canto na viola. E eu digo para você, como aprendiz de poeta, digo, bom dia, prezado amigo, é grande a minha alegria receber sua visita neste belo e claro dia. Na tela da nossa TV, é um prazer receber no Nordeste em Poesia. Poeta Murilo Melo, seja bem-vindo entre nós, o Nordeste em Poesia. Venha soltar sua voz, sem precisar de papel, traga a viola e o cordel para alegrar todos nós. Por isso, meu amigo, eu quero lhe propor um mote. Mas é melhor, vamos falar o seguinte, da sua infância, e você diz o mote, você começa do jeito que você quiser, nas suas cestilhas, fica à vontade, o programa é seu, seja bem-vindo, e você, telespectador, receba esse junqueirense da Gema, que vem nos alegrar, que vem iluminar o nosso programa, o Nordeste em Poesia. Doutor, muito obrigado pela apresentação, pelas estrofes belíssimas que eu recebo de coração, recebo com muito respeito ao senhor, muito respeito ao programa e muito respeito à Viçosa. É a segunda vez que eu venho à cidade, primeira vez que eu vim a um evento literário participar, e hoje, para mim, para minha família, para todos que me conhecem, que conhecem a minha história, não só como poeta, mas como artista em si. Para mim é uma honra estar aqui participando. Conhecer o senhor pessoalmente para mim é uma honra muito grande. É, a ponte para que a gente se conhecesse através da internet, do WhatsApp. E hoje, pessoalmente, grande poeta, grande mestre João de Lima, meu amigo pessoal, meu mestre. E para mim é uma honra estar aqui hoje. A palavra é gratidão. Muito obrigado pelo convite. E espero fazer um programa à altura de Viçosa, à altura do senhor, à altura da poesia, que represente bem o Nordeste. Fique à vontade, a casa é sua. Para começar, eu quero cantar uma cestilha que, inclusive, está exposta no muro da Escola Estadual Padre Aurélio Góes, em Junqueiro, minha cidade, que eu acredito que represente bem não só a poesia, mas todas as artes, que inclusive representam bem a humanidade e que eu diria nos representa como ser humano. A arte ela faz o ser humano expressar o sentimento, expressar o que sente. Então eu acredito que essa cestilha minha represente bem a arte em si. Observe ao seu redor, a inspiração não descarte. Sinta com seu coração cada canto, cada parte. Quem vê com os olhos da alma, em qualquer canto vê arte. Essa foi a cestilha que eu escrevi e eu acredito que ela represente bem o que todo artista sente, porque antes de a gente ver com os olhos, a gente precisa ver com o coração para produzir a arte. Murilo, conte para nós como nasceu o seu interesse, o seu amor pela viola e pela poesia. Teve uma influência familiar ou foi assim uma descoberta pessoal? Eu, na minha carreira, eu tive muitos mestres, não só pessoas que conhecem a arte, que se dizem artistas, mas eu tive muitos mestres na questão de chegar e perguntar
conversar com pessoas mais experientes, infinitamente mais experientes. Por exemplo, eu comecei a carreira artística em 2018, sendo participante de uma banda de trio de forró. Um professor meu que tocava sanfona e eu comecei a participar dos eventos. A primeira influência foi a dele, professor Cícero, que me convidou a participar de uma apresentação na Escola Agrícola São Francisco de Assis, em Junqueiro. Eu fui, comecei a participar com ele e mais 2 colegas que tocavam zabumba, triângulo. Gostei e comecei a frequentar os eventos na escola, em Junqueiro, em outras cidades já fomos também. E eu comecei a pegar gosto por instrumentos musicais. De início eu queria um acordeon, uma sanfona, mas não tinha condições na época de comprar um acordeon. Então eu fui pegando os instrumentos que eu podia. Triângulo, pandeiro, zabumba. E entre as apresentações, o outro colega que tocava triângulo saiu e eu fiquei assumindo o posto de tocar triângulo na banda de forró, no trio de forró. E depois peguei gosto por pandeiro. Quis comprar Nossa, um pandeiro para um homem eclético mesmo. incluir no trio de forró. Só que eu não fui reconhecido como forrozeiro. Onde eu chegava com pandeiro, a primeira vez que eu fui reconhecido como poeta foi quando alguém disse: olha o cantador de embolada. Eu não era Eu forrozeiro. bati o pandeiro. Era, o Sério? pessoal cobrava. E eu conhecia mais ou menos aquele mundo, só que o meu intuito não era ser poeta, nem cantador de embolada. Mas como era cobrado, eu comecei a decorar as músicas de Caju e Castanha, Ge- Terezinha e Lindalva, que era mais os Isso. desafios. Eu Geraldo Mozinho Cachimbinho. fui aprendendo essas músicas e fazendo o meio termo entre forró e embolada. E em algum momento surgiu na ideia de começar a escrever as minhas próprias músicas, as minhas próprias canções e cantava o que era decorado, o que era escrito por mim mesmo, de improviso também arriscava alguma coisa, até que eu passei pelo campo da embolada e comecei a entrar no campo de literatura de cordel, começar a Sim. escrever minhas próprias cestilhas, estudando, sempre buscando conhecer mais. E já fui deixando o lado do forró, já fui entrando no mundo da poesia. Até que em 2023 eu estava participando, realizando um trabalho de escola e o trabalho acontecia da seguinte forma: eram as culturas do Brasil. Eu fiz o poema falando sobre as culturas e acontecia da seguinte forma: cultura do futebol brasileiro. Tinha um colega com uma camisa do Brasil e uma bola fazendo embaixadinha. Festa junina no Nordeste, eu falava um estrofe, tinha um casal caracterizado. E assim foi desenvolvendo e no final fui muito aplaudido, não só eu, todos os colegas que estavam participando da apresentação, a turma foi bem aplaudida. E quando eu terminei a apresentação com os outros colegas, saí para que as outras turmas pudessem se apresentar também. E um professor chegou, o professor Jacinto, que também é cordelista, e começou a conversar comigo, que também escrevia cordel, participava da Academia Alagoana de Literatura de Cordel, da qual eu me tornei membro no ano passado, acredito que em novembro, dia 22 ou foi dia 26, algo assim. E ele começou a conversar e me perguntou o que eu era. E eu falei, não em tom de arrogância, porque eu realmente passei pelo campo do aboio, da toada, depois com o pandeiro embolador, depois cordelista e hoje meu principal foco é o repente, mas eu realmente passei e até hoje pratico, graças a Deus, gosto muito de todas as áreas, o repente. Mas eu disse a ele, eu canto de tudo, eu canto toada, canto embolada, cordel, ele disse um dos melhores conselhos que eu já escutei. Escolha algo para você seguir, porque se você querer tudo, lá na frente você se atrapalha. Verdade. Esses versos que você fez, eu tinha feito poema em décima. Ele disse, isso é verso de repentista. Compre uma viola, rapaz, para você. E eu, pensando direitinho, disse, rapaz, repentista. Porque não desmerecendo as outras áreas, jamais.
Mas o repente, a embolada, o cordel, todos são gêneros da poesia, mas o repente ele exige muito do cantador, É. porque na embolada a gente pode rimar, por exemplo, Ceará com cantar, no repente não pode. Então exige mais um estudo. E eu, rapaz, eu estudar para ser repentista, mas eu vou. E graças a Deus, em 2024, dia 3 de janeiro, a minha mãe comprou a minha primeira viola e, resumindo bem a história, cá estou eu, né? Fazendo as Maravilha. minhas estrofes, pedindo a Deus sabedoria para continuar do jeito que É, posso. você teve, obviamente, aquele seu professor de cordel, mas que artistas fora do estado de Alagoas você, assim, disse, poxa, como eu admiro esse cantador? Você já citou o João de Lima aqui em Alagoas, assim, fora do estado? Fora do estado, fora Só. os que eu não tive contato porque Deus já colheu, fora os grandes, eu me comuniquei para pegar um rumo e até perguntar. Eu me comuniquei a primeira vez com o cantador de fora do estado foi com Zé Viola. Zé Viola. Zé Viola Teve um acidente, não foi? que me deu a orientação Ah, de quais cordas colocar no instrumento, porque eu não sabia. Eu liguei para ele, entrei em contato pelo Instagram. Fiquei muito feliz quando ele me respondeu, inclusive me acolheu muito bem. Quero muito bem a Zé Viola, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas ele me acolheu muito bem através da internet. ah, Me mostrou o caminho. Disse, olha, na primeira você coloca a corda tal, me ensinou tudo nossa. que Por eu isso que está precisava tão saber. afinado aqui. É, graças a Ele, Deus. ele já esteve, eu acho que é ele que canta muito bem o gabinete, né? Sim, sim, Você já sim. chegou a experimentar um gabinete? Ah, claro, claro. Sério? Um dos estilos que eu mais gosto de cantar é gabinete. Sério? Sim, Dá pra sim. sair um agora? Sai, com certeza. Maravilha. Tem a de americana, também tem B de banheiro, também tem C de cabana e também tem D de dinheiro. Tem o E de espinhaço e tem o F de fracasso, o H que a rima não tem. Eu tirei o cartão pra me embarcar no trem, sem cartão pra cá vai, sem cartão pra cá vem, sem cartão ninguém dá, sem cartão ninguém vem. Tem o bem, tem o mal, tem o mal, tem o bem. E a gente cantando, buscando no além. E a gente rimando, canta assim também. Quem é repentista, busca no além. Quem for cantador, diga assim também. Com S escrevo sorvete. Quem não canta gabinete não é cantor pra ninguém. Gabinete. Maravilha. Gabinete é muito bom. É, você percebeu assim a sua vocação? Foi já escolhendo mesmo a viola? Mas se puxar alguma coisa, bate um pandeiro aí, alguma coisa de que você decorou, assim, que eu acho muito bonita a viola. De Geraldo Muzinho e Cachimbinho, é Juritito, Tirurito, Tio, eu quero um passo na Arapuca chamado Juri. Eu tinha um cordelzinho que eles diziam assim, tem um casal de canário, um casal de Juriti. Bom, eu esqueci. Era bem decorado. Juriti, quero um casal de rolinha, um casal de roxinol, quero um casal de socó, um casal de bem-te-vi, quero um casal de juriti no tronco de uma manuca, quero um passo na arapuca chamado juri. Juriti, tiruriti, é bonito a embolada. Meu pai aqui vendia caldo de cana na feira, essas coisas todas, eu fugia para ver o Passinho e outros cantadores cantando aquilo. É muito bonito. Vê se sai aí uma embolada. A arte obriga a gente a fazer muita coisa, né? Eu, a embolada. Deixa eu ver se eu lembro de alguma estrofe. Se quiser pegar um monte do Juriti. A embolada eu cantava muito, era muito cobrado para cantar o rico e o pobre. Sim. Muitas estrofes que porque eu não me recordo de todas, mas eu sei que era mais ou menos assim.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come, mas o pobre que trabalha ganha pouco, passa fome. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come, mas o pobre que trabalha ganha pouco, passa fome. Rico come caviar, come picanha, filé, na vida o rico tem tudo e come tudo o que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. O pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de girimum, bucho de boi com farinha, come cuscuz com manteiga e batata com passarinha. Era isso que o Maravilha, povo cobrava maravilha. muito para que eu cantasse. Então, de cada um desses estilos, assim, qual os mestres que você tem como referência, assim? Você citou alguns emboladores, por exemplo, Caju e Caju e Castanha, Castanha, Terezinha e Lindalva. Lindalva, e da viola mesmo. Da viola, existem, para mim, cada cantador se caracteriza, se representa bem de acordo com os estilos. Zé Viola, além de ser um ótimo cancioneiro, canta muito bem gabinete, mas fora Zé Viola, que eu não citei mais outro, né? Mais alguns, eu me inspirei bastante e me inspiro até hoje em um repentista. Eu acredito que ele seja paraibano, chamado Lourinaldo Vitorino. Sim, bom. Inclusive converso com ele também. E é um repentista A Paraíba é um celeiro, né? de uma pureza no verso, não desmerecendo os outros, mas eu eu ouvi um galope à beira-mar dele com Ivanildo Villanova, que também É uma referência, é né? uma referência, e nossa senhora, é uma pureza no verso. São coisas que cantam de improviso que a gente nem escrevendo toda hora, nem pesquisando, Ah, não tem um. eu mandei um soneto seu para alguns poetas, amigos, e eles elogiaram. O principal elogio foi o Geraldo Amâncio, que ele fez um comentário assim, né? Que para você fazer um soneto naquele estilo, né? Um estilo clássico de soneto, tem que ser bom, inclusive com as pausas entre no mesmo verso ter pausas e etc. E você fez assim com maestria. Vê se sai um soneto aí pra gente. Um soneto que eu fiz recentemente e nem intitulei. É um erro até meu fazer os poemas e não intitular. Eu escrevo e deixo no arquivo. Às vezes coloco data, às vezes não. Mas eu fiz um soneto que eu não coloquei título, mas gostei muito dele. Inclusive, eu procurando achei ele esses dias, que eu deixo muitos no arquivo. Mas o soneto diz o seguinte: não repreenda quem te considera. Ele começa assim: não repreenda quem te considera, jamais afete quem te faz o bem, não se adiante por quem não te espera, não mate os sonhos de quem vive além. Não dê prisões a quem tem liberdade, não cause mágoas a quem não convém, não dê presença a quem te dá saudade. Não torne livre quem te faz refém. Não se recorde de quem te esquece, jamais se doe a quem não te merece. Não mostre o céu a quem não quer voar, jamais dê flor a quem te deu espinho, não dê afago a quem não dá carinho, não dê amor a quem não sabe amar. Ah, Foi um maravilha. soneto que eu fiz. Muito bom, Murilo. Para quem não conhece bem o repente, o que é que passa na mente de um poeta no momento que está na improvisação? Tem uns que solta a adrenalina, vai a mil, né? Imagina o desafio. Você já pegou algum desafio? Já, já. Já? E o que é que passa na cabeça? Como é que nasce? De onde é que vem? É como o atleta que nada, que a natação, é como um ciclista. É diferente buscar para si o improviso e a inspiração? Eu acredito que seja justamente pelo que o senhor falou, a questão da adrenalina e a questão do pensamento muito rápido que vem. Às vezes eu pego um tema, pego um mote em casa e paro para escrever e às vezes eu travo, porque o repentista, por bom que seja, todo mundo é ser humano, uma hora a gente trava. Não tem como a gente ser um Sim. computador que vai jogando palavras, jogando sílaba e uma hora não desmetrifique, uma hora não tenha que dar uma pausa para parar e ver o que vai falar. Então,
Eu acho que essa questão da adrenalina, eu acho que ela é muito importante, mas tem algo no subconsciente da gente que acho que nem o próprio repentista consegue explicar. E voltando ao que eu ia falar, às vezes eu pego um tema, um mote, paro para escrever e travo em alguma parte. E às vezes eu pego esse mesmo tema, esse mesmo mote de improviso e o verso Flui, né? flui. Maravilha. Muito interessante. Diga um mote. Eu tinha escolhido um mote, mas não tô. Você lembra dele, não, né? Que eu passei. Eu não me recordo. Deixa eu ver aqui se. É porque se. Quando o verso nasce cedo, o poeta cresce forte. Isso, quando o verso nasce cedo, o poeta cresce forte. Isso considerando para você, né, que começou cedo e já tem essa fortaleza, esse arsenal de poesia. Vamos lá? Vamos lá. Quando o repentista canta as paisagens do sertão, sente muita inspiração no seu timbre de garganta. A viola é uma santa que vem pra nos causar sorte. Como a estrela do norte que brilha sem sentir medo. Quando o verso nasce cedo, o poeta cresce forte. Maravilha. Na sua opinião, qual o papel do cordel e da cantoria na preservação da cultura nordestina? Eu fiz um curso, fui em São Paulo fazer um curso de evangelização e meu tema foi a contribuição do cordel na evangelização, por exemplo, nas comunidades religiosas, você utilizar o cordel. Quando era criança, quando meu pai acompanhava meu pai, ele gostava muito, ele nunca foi a uma escola, etc., mas ele, não sei onde ele decorou, ele dizia: "De um nada fez Deus o mundo, o céu, o globo terrestre, sendo rei, sendo mestre, sem primeiro e sem segundo, fez o mar tão largo e fundo, a luz que nos alumia, com sua sabedoria arquitetou o firmamento, diz o Velho Testamento, Deus é um pai que nos cria." Quer dizer, é um tema bonito e Bonito não demais. sei quem fez, mas ele decorou, eu decorei também. E qual o papel que tem o cordel para a preservação dessa cultura nordestina e fomentar também outras modalidades de cultura? O papel que o cordel, que a poesia tem na preservação da cultura é justamente ser passado de geração para geração. Porque um cordel mesmo, o papel com os versos escritos, se ele estiver em um canto, mas não tiver uma alma, um corpo, uma consciência que vá até ele, que o leia, que decore e que transmita, eu acredito que ele não tem muito sentido, porque o sentido quem dá somos nós que somos seres humanos. Porque se a gente colocar um computador, uma máquina, por mais emoções que a gente tente colocar ou configurar aquela máquina para ler uma poesia, ela vai ler sem ter emoção, sem ter sentimento. E o ser humano, quando está lendo, quando está recitando, ele, ele dá os sinais daquilo que ele sente. Ele vai cantar uma toada, ele fecha os olhos, ele vai recitar uma poesia, ele lacrimeja, ele dá um sorriso, ele fica mais sério. Então, o diferencial é justamente esse, que o que torna a poesia, o cordel, toda forma de arte uma conservação da cultura, é justamente o povo que transmite, que passa de geração para geração, assim como uma mãe ensina um tempero para uma filha, assim como o pai ensina uma experiência para o filho. O papel é justamente esse, preservar o povo, porque sem o povo não há cultura. A gente diz preservar a cultura, mas preservar a cultura, antes de tudo, a gente precisa preservar o povo, precisamos preservar a nós mesmos e passar de geração para geração. E é o que esse programa, o Nordeste em Poesia, está fazendo, porque eu pesquiso bastante
e principalmente no nosso estado, Alagoas, não existem tantos canais de divulgação da nossa própria cultura. É raridade ligar o áudio, o áudio do rádio, e passar alguma coisa que represente a nossa cultura. Geralmente passa alguma coisa de fora, alguma coisa do estrangeiro, mas pronto, ontem mesmo eu liguei o rádio e não ouvi uma música de Luiz Gonzaga. Já Eu pensou? não tenho condições de uma É coisa verdade. dessa. Você já falou em Luiz Gonzaga e essa questão da sensibilidade que tem um poeta de chorar, de fazer uma expressão de amor, de envolver a alma, de fechar os olhos. Existe um mote que diz assim: a viola, quando fala, conta a alma do Nordeste. Canta a alma do Nordeste. Ou conta, ou canta, fica. A viola quando fala, Canta a alma do Nordeste. minha viola singela carrega meu sentimento. A viola é meu instrumento, a viola é coisa bela. Viola é coisa singela e se quiser fazer o teste, olhe para o céu celeste quando o meu verso se embala. A viola quando fala canta a alma do Nordeste. Maravilha. É isso que é bonito, não é? No poeta que canta do improviso, eu acho que Ivanildo Villanova, eu não sei onde se encontra a alma de Lampião, ele foi rápido, ele disse, sei onde é a grota espessa, onde ele foi fulminado, qual o nome do soldado, para que você não esqueça, quem cortou sua cabeça com a marca do facão, quem fabricou o caixão, até quem tocou no sino, mas ninguém sabe o destino da alma de Lampião. Quer dizer, você fazer isso rápido, né? Conhecimento muito Conhecimento, eu grande. preciso de conhecimento. Falar em conhecimento, você está fazendo curso superior, tá? No momento não, eu passei por um problema de saúde e justamente por conta disso eu fiquei parado quase um ano, sem poder ir aos eventos, sem poder me apresentar. E eu falo com toda certeza, sem dúvida alguma, que foi um castigo, foi um dos piores anos, porque eu acho que para o artista que gosta do povo, gosta da plateia, gosta de estar em contato, de estar conversando, eu acho que ficar afastado disso é uma das piores coisas que possam acontecer. Mas no momento eu não estou fazendo curso Isso, superior. mas com certeza faz. Eu gosto de, né, como eu saí daqui de Viçosa, trabalhava na roça, vendia coisa na feira, e a gente galga e consegue alguma coisa, nós fomos a esse caminho, mas muitas pessoas colocaram assim um tapete, vieram as pedras, os tropeços, mas a gente aproveita e faz um alicerce para a gente subir um pouco mais. E sempre que você tiver oportunidade, né? Então, a gente pode ir conversando mais alguma coisa. Existe hoje as faculdades, principalmente eu conheço uma grande poeta, né, poetisa, Mariana Teles, que é filha do Valdir Teles, né, salvo engano, Sim, sim. e ela fez o curso de Direito, mas ela traz conhecimento nas poesias que faz que enriquece a alma, você não tem como. Até com críticas ao sistema político e etc. e tal, tem uma delas muito, muito bonita. Mas me diga uma coisa, quais são os seus sonhos como artista, né? Há projetos de gravação, livro, apresentação? O meu principal sonho como artista e que, graças a Deus, é um sonho que ele é muito ideal e muito abstrato, Sim, porque é algo que eu sonho em realizar, mas ao mesmo tempo eu estou realizando. É não perder a mesma emoção, a mesma felicidade que eu tive quando fui a primeira vez na Escola Agrícola São Francisco de Assis, me apresentar a primeira vez. sim. Eu me senti artista pela primeira vez. Porque quando eu entrei na sala de aula cantando uma música de vaquejada que o professor que tocava sanfona escutou, me chamou e me fez o convite, eu disse eu sou artista. Então, Que fiquei maravilha. com aquilo e hoje eu pretendo
quero continuar sentindo a mesma emoção de quando eu canto, quando eu toco. E planos para publicar, eu tenho o desejo muito grande de publicar um livro. Sim. Estou trabalhando, juntando material Já tem para material, qualquer coisa falo que eu logo, já logo. publiquei alguns, certo? E a gente vai junto com essas Sim, sim. editoras, vai facilitando aí. Mas você falou dessa emoção, que você chegou no colégio agrícola, que declamou, poxa vida, você chega em casa nem dorme pensando na alegria. O que é que você tem decorado, ou que marcou você? Poesia, um repente, uma canção que lhe chama a atenção? O que eu tenho decorado, eu acho que é um dos primeiros versos líricos de amor que eu fiz. No tema Se quiser aceitar eu realmente, te darei com prazer, meu coração. Oh, nossa Foi Senhora! um dos primeiros motes que eu fiz. E quando eu fiz, olhei e pensei, nossa senhora, eu fiz uma coisa que eu achei tão bonita, porque comigo mesmo sou muito crítico. Eu olho e digo, rapaz, eu tenho que analisar isso aí direitinho para publicar, para mandar pro pessoal. Mas esse eu fiz e eu realmente gostei. Tanto gostei do mote, quanto gostei da primeira estrofe, que eu sempre que tenho a E oportunidade. gostou do fato que inspirou, né? Deve ter aparecido uma musa aí que Claro, inspirou. claro, Pois, também. pois é, com certeza. Vamos lá, então. Tenho dentro de mim o teu presente, guardei ele pra te presentear. Mas não sei se tu vais saber guardar o que não posso dar fisicamente. Se quiseres é teu eternamente, portador do amor e da paixão. Porém antes pra ter aquisição, me prometa cuidar intensamente. Se quiser aceitar eu realmente, te darei com prazer meu coração. Essa foi a estrofe que eu fiz. Maravilha. Uma história de um amor, e o amor se manifesta dependendo do contexto, né, da familiarização. Então, como você expressa também já fez alguma coisa para sua mãe? Sua mãe está aqui presente, não é? Fiz uma estrofe que no Dia das Mães, Sim. essa estrofe ela tem 2 anos que eu fiz e no dia que eu cantei, até a diretora da escola chorou, era Dia das Mães na escola e teve uma homenagem lá, algumas pessoas cantaram músicas e eu fiz algumas estrofes e entre as estrofes que eu fiz, eu, eu escrevi uma estrofe que mandando até para alguns amigos, eles disseram que iam se intrigar de mim se eu fizesse um livro e não colocasse essa estrofe no livro. Porque eles disseram, rapaz, uma estrofe dessa é antológica. A estrofe diz o seguinte, vou recitá-la. Diz, o nome mãe tem 3 letras, mas quão grande é esse nome? Pois se só tiver um pão, seu instinto lhe consome. Ela diz, pode comer, que eu irei dormir com fome. Olha, Estrofe que eu fiz. maravilha. É uma cestilha, né? É uma cestilha. É. Perfeito. Cestilhas assim para um amigo. Para um amigo. Você está lembrado daquele que você fez para a mulher? Que você mandou? Botei ele aí no Instagram, bombou. Viu? Acho que me lembro, acho que me lembro. É. Esse tá- Para um amigo eu fiz para um grande amigo meu, Abraão. E deixa eu ver se eu me recordo. Eu fiz até um soneto, mas eu não tô lembrado. Faz muito tempo que eu fiz. Mas fiz uma cestilha dizendo: essa amizade da gente é união de primeira. Ele sempre me apoia na subida da ladeira. Quero que a amizade dure para a nossa vida inteira. Foi Perfeito. logo quando eu comecei a escrever. Inclusive, depois eu analisando as estrofes que eu escrevo, eu fico muito feliz porque eu tive a intuição de estudar o que era métrica. Sim. Porque, veja essa estrofe.
quero que a amizade dure. Na penúltima linha, no penúltimo verso, está desmetrificado, mas eu guardo a maioria das coisas que eu escrevi e que eu gostei. Porque não adianta eu dizer que a partir de hoje eu só escrevo metrificado, a partir de hoje eu só canto metrificado e deixar o passado para trás. Não, quando eu chego, eu digo, olha, eu fiz esse verso assim, assim, quando eu comecei. O verso que eu fiz foi assim, foi. Mas Murilo está desmetrificado, Mas algumas ele não pessoas fica dizem. muito desmetrificado, não, porque o du, não é? Quero que a Ele amizade dure. dure, a sílaba tônica, o duro, o RE fica bem, um pouco esquecido, mas dá Fica para, junto, né? mas fica junto, dá, É. fica bonito, né? Então eu guardo tudo que eu escrevi e escrevo até hoje, graças a Deus. Maravilha. Sobre amigos, por exemplo, eu vejo o poeta João Furiba, né? Não sei se esse amor foi para um amigo ou para um relacionamento é, heterossexual, por exemplo, né? Que por você eu faço tudo, preparo casa e jardim. E se um dia lhe ver na mira da arma de um cabra ruim, eu fico na sua frente para a bala pegar em mim. Quer dizer, é um amor e tanto, né? Sim, sim. Maravilha. Agora, e o martelo? Sai o martelo aí de improviso. Isso aqui é Morão voltado? Isso aqui é voltar Morão? No programa passado, eu peguei era de Geraldo Amancio e Ivanildo Villanova, deu tudo pelo contrário, quer dizer, jogando na loteria, o menino estava batendo o violão aqui, jogando na loteria, 13 pontos acertei, 1,5 milhão ganhei, que fabulosa quantia. Quando foi um belo dia, para fazer 1 milhão, vendi um cheque a um ladrão, sem fundo e falsificado, isso Isso aqui aqui é é Mourão Mourão voltar. voltado, isso aqui é voltar Mourão. Fica bonito. Eu decorei essa poesia toda, Esse tipo de estrofe geralmente é para dois cantadores, mas dos eu, cantadores, eu né? vou desenvolver aqui alguma. Pra que serve a viola? Pra cantar o sentimento. Me diga nesse momento, repentista não se enrola. Para que foi na escola? Para aprender a lição. Pra que serve a sua mão? Pra dar em cabra safado. Isso é que é Mourão voltado. Isso é que é voltar Mourão. Isso é que é Mourão voltado. Isso é que é voltar Mourão. Eu percebo, né, vendo o Ivanildo Villanova tocando e alguns poetas, que essa batida, ela faz você entrar em sintonia para que o verso chegue. Porque às vezes demora na batida, esperando o verso seguinte, né? Sim, sim. A gente tem muitas formas de, de cantar com baiões de violas. Tem a forma tradicional, que é essa. Aí a gente já parte para os solos, né? Para os dedilhados de viola. Tem a forma que a gente fala também que é os cocos, né? Que a gente faz. Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia. Olha, eu já tive uma égua, a qual chamava cigana. Todo final de semana andava mais de uma légua. Na ladeira era sem trégua, pois me causava agonia. Pra descer era macia e pra subir ela empacava. Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia. Maravilha. Poeta, assim, para a gente encerrar, se chegasse aqui uma criança e muitos depois que vão assistirem esse programa, mas eu quero ser violeiro. Que conselho você daria? Qual a mensagem para esse jovem para que eles possam seguir o caminho da poesia e da viola?
conselho que eu daria é que ouça os mais velhos, acompanhe quem tem mais experiência, mas, acima de tudo, crie sua identidade própria. Porque uma hora a gente vai encontrar na caminhada, como eu já encontrei e encontro até hoje, a vida de artista a gente pensa que é mil maravilhas, mas uma hora ou outra a gente encontra uma pedra no caminho. Mas pedir força a Deus, acompanhar os mais experientes e quando for necessário, bater o pé e dizer não, o meu caminho, eu é quem vou criar de agora para frente. Eu me inspiro em fulano, fulano e beltrano. Mas, a partir de agora, a identidade própria, quem vai criar, sou eu. Bater o pé, ter força, pedir mais força e seguir a caminhada sem medo. Maravilha. A gente quer agradecer você, sua mãe, meu nome, dona Edileuza, Edileuza, o Wilson, né, o Wilson, o Wilson que veio juntos, nós agradecemos dessa forma. Foi bonito o seu repente, seu talento nos tocou, cada verso improvisado nossa alma iluminou. Viçosa fica contente quando a viola da gente canta o Nordeste em flor. Leve daqui nosso abraço, nosso respeito também, que Deus guarde sua estrada com paz, saúde, porém, volte sempre a este lugar, pois será sempre um lar para quem canta tão bem. Nós vamos encerrar, você vai encerrar cantando aí uma canção ou um improviso e que Deus nos abençoe. cantar uma cestilha para Sim. encerrar. Eu sei que meu verso tem o rio e a correnteza. Sei que a estrofe possui um sinônimo de grandeza e os passarinhos cantando no ventre da natureza. Verso tem a correnteza do rio que é constante, das curvas que a lua faz da meia-noite em diante, e as borboletas voando pro oceano distante. Meu verso tem o semblante dos aplausos do meu povo, que vem aplaudir o verso quando o verso tem aprovo, e o sorriso da criança que ganha um brinquedo novo. O meu verso tem o povo que aplaude com sintonia, tem acordes de viola e tem verso e tem melodia, pois tudo isso se encontra à veia da poesia. O Nordeste em poesia nesse dia e nesse mês. Com Vate e Murilo Melo essa entrevista fez. Doutor Gerson, marque o dia e diga que eu venho outra vez. Maravilha. Nosso muito obrigado, poeta Murilo, a toda a sua equipe e a você, telespectador, por nos dar a honra da sua audiência. Fiquem certos que na próxima semana nós teremos mais um Nordeste em Poesias. Fiquem com Deus e até o próximo programa.